Bem-vindo ao Bible Faith Express, histórias bíblicas inspiradoras que ganham vida com as Escrituras, fé e propósito. Vamos começar. Jerusalém se banha ao sol, uma cidade viva com movimento e som. Famílias passeiam pelas ruas, suas risadas ecoando entre as pedras antigas. Comerciantes anunciam suas mercadorias, suas vozes se elevando em um vibrante coro dos diversos produtos que têm à venda. Fiéis caminham em direção ao templo, seus rostos serenos em oração e devoção. Um sentimento de prosperidade paira no ar, misturando-se ao aroma de especiarias e incenso. Seu rosto solene, mostrando sua fé inabalável e obediência à lei de Deus, aqui está um rei totalmente devotado a Deus, um verdadeiro líder espiritual de seu povo. Para ele, fé e dedicação a Deus não são coisas para serem apenas ditas, mas devem ser plenamente praticadas. Sob o sol escaldante de Jerusalém, o mensageiro corre pelas ruas empoeiradas da antiga cidade. Seu rosto era uma máscara de puro pânico. Sua missão era extremamente urgente. Cada passada é um pedido desesperado, uma corrida contra o próprio tempo. Ele segura um pergaminho lacrado, cujo conteúdo é um fardo que mal consegue carregar. O destino de Jerusalém está por um fio a cada respiração que ele dá. As portas da sala do trono se abrem com um estrondo, quebrando o silêncio real, enquanto o mensageiro entra correndo, com o rosto marcado pela urgência. Ele tropeça em direção ao rei Josafá. Sua chegada ofegante interrompe os solenes trabalhos da corte. A voz do mensageiro falha de medo enquanto ele grita: "Meu senhor, o rei, trago notícias graves." Isso exige uma ação imediata. O temor em sua voz paira pesado enquanto ele revela o perigo iminente. Os exércitos de Moabe, Amon e do Monte Seir estão se aproximando rapidamente. Mesmo enquanto falo, a reação de Josafá é aguardada com o coração na mão, pois o destino do reino está por um fio. A vista serena de Engedi é rompida pela aproximação distante dos exércitos inimigos. Os exércitos surgem como uma onda escura e ameaçadora. Seus vastos números e suas diversas armas representam uma ameaça clara à terra pacífica. Um horizonte antes tranquilo agora está tomado pelo brilho das armas, uma escuridão que se aproxima. O contraste é gritante. A beleza da natureza versus o espectro iminente da guerra. Dentro do palácio, Josafá é subitamente tomado por um medo intenso e incerteza. Sozinho, ele luta com um turbilhão interno que ameaça consumi-lo. Gotas de suor surgem de repente em sua testa, cada uma delas um testemunho da batalha interior. Seu rosto, um retrato do conflito, reflete o destino do reino, pendendo perigosamente na balança. Mas, de repente, ele se deu conta e disse: "Não importa o que aconteça, nosso Deus sempre pode nos ajudar se clamarmos a Ele." Josafá aparece, seu rosto resoluto marcado pela determinação. Ele continuava dizendo: "Eu confio em Deus." Todos nós devemos confiar em Deus e clamar a Ele. Ele levanta a mão de forma imponente, um sinal que ecoa com a iminência da ação. Toquem as trombetas. Soem uma alarmadora. Não há tempo a perder. Trombetas ressoam, com sons urgentes que sacodem as próprias fundações do palácio, enchem o ar e ecoam cruzando norte, sul, leste e oeste do reino. Rapidamente, milhares de pessoas se reuniram. A voz de Josafá corta a fanfarra. Proclamem um jejum em todo o território de Judá. Sob o vasto céu de Jerusalém, uma multidão se reúne, atraída por um chamado profundo para jejuar e orar. O ar está carregado de solenidade, enquanto pessoas de todos os cantos da vida enchem as ruas antigas. Rostos marcados por uma esperança sincera refletem o peso de suas aspirações coletivas. As pedras antigas de Jerusalém testemunham uma cidade unida em fé e súplica. Um sentimento palpável de unidade envolve a cidade enquanto orações se elevam de cada coração. O pátio do templo vibra com uma energia inquieta enquanto as multidões se reúnem. Seus rostos marcados pela preocupação e um brilho de esperança. Josafá surge como uma figura de força em meio ao mar de rostos, sua presença chamando a atenção de todos.
Ele ergue as mãos em direção ao vasto céu, um gesto de súplica e apelo fervoroso. Sua voz, poderosa e retumbante, corta os murmúrios ansiosos, carregando o peso do desespero do seu povo. Cada palavra da oração sincera ecoa pelo pátio, um farol de fé em tempos incertos. Todos os olhos estão fixos em Josafá, a esperança coletiva depositada em sua devoção inabalável e súplica aos céus. No pátio do templo, Josafá se curva e ora em voz alta: Ó Deus de nossos pais, todo o poder pertence a ti. Veja todas essas nações hostis que conspiraram juntas para nos invadir. Sua voz se eleva, ecoando. Embora eles tenham nos pegado de surpresa, jamais poderiam te surpreender. Embora sejam mais poderosos do que nós, não são tão poderosos quanto tu. Josafá confessa a total impotência do seu povo. Ó Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Confiamos que tu nos ensinarás o que fazer e verás ao nosso socorro. Lembramos de como você nos ajudou no passado. Muitos milagres você fez por nós desde os dias de nossos pais, e somos gratos a você. Precisamos de mais um milagre seu agora. Um silêncio desce sobre o pátio do templo, enquanto a multidão se reúne, rostos cheios de expectativa, olhos fixos no céu. Todos ficaram quietos e parados, para ouvir o que Deus diria a eles. Jazael, um jovem que é um dos sacerdotes, avança, banhado em luz, seu rosto irradiando uma paz interior, uma fé inabalável. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Seus olhos brilhavam com tanta intensidade e sua voz era tão firme e exalava tanta fé que parecia que ele vinha de outro mundo, onde o medo não existe. Jazael diz: É isto que o Senhor diz. Não tenham medo, nem se preocupe com esse exército invasor tão numeroso. Amanhã vou ao encontro deles, mas vocês não precisarão lutar contra eles. Mesmo assim, vocês serão vitoriosos. Ouça, meu povo. A batalha não é de vocês para lutar. A batalha é do Senhor. Apenas saiam amanhã e tomem suas posições. Não tenham medo nem se desesperem. A batalha pertence a Deus. Permaneçam firmes e testemunhem a salvação dele, proclama Jazael. Suas palavras ecoando com poder divino. Jerusalém desperta ao amanhecer. O exército de Judá está pronto, obediente ao rei e ao servo de Deus. Eles sabiam que estavam em menor número, mas acreditavam no Senhor seu Deus e em seu profeta. As armaduras brilham, refletindo a luz de um novo dia, mas sombras de dúvida passam pelos rostos dos soldados. Josafá avança, sua voz ressoa com convicção, um farol de esperança em meio à escuridão que se aproxima. Irmãos, guerreiros de Judá, ele clama, suas palavras cortando o ar tenso da manhã. Nossa força não está nos números, mas em nossa fé inabalável e confiança em Deus, proclama Josafá. Uma fé fervorosa surgiu nos corações dos guerreiros, a fé substituindo o medo, enquanto eles se preparam para a batalha. Jerusalém desperta. Envolto no abraço dourado do sol, um exército se reúne, estendendo-se pela paisagem antiga. À espera da batalha, fileiras de soldados permanecem em formação. Uma força silenciosa e formidável, pronta para defender sua cidade. Em uma reviravolta surpreendente, os soldados armados foram orientados a dar lugar para que sacerdotes, cantores e músicos liderassem o exército de Judá, com seus instrumentos reluzentes. Eles começaram a louvar e adorar a Deus com alegria. O ar vibra de expectativa. Enquanto os músicos se preparam para conduzir com seus instrumentos, prontos para desafiar as expectativas, a luz do sol dança sobre os instrumentos polidos, anunciando uma batalha travada com louvor e adoração ao seu Deus, não com espadas e lanças. Sob o sol da manhã em Jerusalém, as vozes de um coral se elevam. Seu canto é um farol de fé. Liderando os soldados para o campo, o exército segue seus rostos, uma mistura de determinação e apreensão, marchando rumo ao destino. Cada nota da canção do coral ecoa pela cidade. Eles estavam louvando a beleza da santidade de Deus. O campo de batalha aguarda, enquanto fé e dever convergem no coração de Jerusalém. Do outro lado do deserto escaldante, exércitos inimigos avançam como uma maré aparentemente interminável de soldados. O sol reflete ameaçadoramente em suas armaduras, um espetáculo ofuscante de desgraça iminente. Cada passo levanta nuvens de poeira. O deserto treme sob o peso do avanço deles, um horizonte de calor e aço,
uma marcha implacável rumo a um confronto inevitável. No campo de batalha, as vozes dos cantores se elevam, preenchendo o ar com um poder celestial. A confusão varre as fileiras inimigas, seus rostos marcados por perplexidade e medo. A intervenção divina chegou. O Senhor armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do Monte Seir. De repente, o caos irrompeu em suas mentes. Não sabemos como, só podemos imaginar o que eles viram. O campo de batalha se transforma em uma cena de pandemônio para os exércitos invasores, enquanto o poder divino remodela o destino. Poeira e gritos tomam conta do campo de batalha, enquanto antigos aliados de repente se voltam uns contra os outros e começam a lutar entre si. Foi uma batalha brutal e caótica. As alianças se despedaçam como vidro frágil, refletindo o horror nos olhos dos combatentes. Espadas se chocam em uma dança frenética de morte, cada golpe ecoando o fim das lealdades. A batalha só terminou quando o último do exército invasor, mortalmente ferido, caiu. O chão estava manchado, de carmesim, um sombrio testemunho do derramamento de sangue daquele dia. No campo de batalha, o exército de Judá permanece como testemunha silenciosa. Eles viram como Deus emboscou aqueles que tentaram emboscar seu povo. Só que a emboscada de Deus é tão diferente, tão impressionante. Enquanto assistem seus inimigos se destruindo uns aos outros, o povo de Judá, de tempos em tempos, ergue o rosto, voltando-se para o céu. Seus rostos refletem admiração e gratidão. O inimigo, pego em uma tempestade invisível, desmorona diante de seus olhos. Os soldados de Judá observam a cena se desenrolar, uma sinfonia silenciosa de destruição. Nenhuma espada desembainhada, nenhuma flecha voa. A batalha é travada por outros meios. O campo de batalha se transforma, um testemunho de um poder além da força humana. O choque do aço se dissipa, deixando um silêncio estranho sobre o campo de batalha, onde guerreiros caídos descansam sobre um céu pesado. O campo de batalha é um sombrio tapete de pedras, onde os ecos da guerra permanecem no silêncio do que ficou para trás. Corpos estão espalhados pelo chão encharcado de sangue, suas histórias abruptamente encerradas. Tesouros esquecidos jazem espalhados entre os mortos, brilhando fracamente na luz tênue. Riquezas abandonadas simbolizam a futilidade do conflito, seu encanto agora sem sentido em meio à carnificina. O exército de Judá avança com cautela, o vasto campo de batalha se estendendo à sua frente, silencioso e imenso. Um sentimento palpável de admiração e compreensão sombria surge em seus rostos à medida que a dimensão da vitória se faz presente. O ar está denso com o cheiro de fumaça. E ecos da batalha? Um lembrete marcante do sacrifício deles. Sob um céu vasto, soldados atravessam o campo de batalha. Suas silhuetas se destacam contra o horizonte. Os rostos se iluminam ao verem a grande riqueza e maravilha. Eles tomam os despojos do Oriar. Suas mãos escorrem com o ouro do inimigo. Um mar de tesouros reluzentes se descortina diante deles. Um contraste gritante com a carnificina deixada para trás. O ar vibra com a emoção da vitória. O peso das riquezas é sentido nas mãos ansiosas. Em meio às armas espalhadas, uma nova ordem se ergue. Judá reivindica os despojos de seus inimigos. O povo de Judá emerge, com os rostos marcados pelo cansaço e pela admiração. Eles se reúnem em meio aos destroços, recolhendo os despojos da guerra, um sinal visível do favor divino. Cada peça recuperada conta uma história de vitória, conquistada com esforço e fé recompensada. A paisagem se transforma de um cenário de devastação para um de restauração esperançosa. A resiliência de Judá brilha, enquanto eles reconstroem, carregando a lembrança da provisão de Deus. Banhado pela luz do sol, o Vale de Baracá pulsa com uma energia vibrante. O quarto dia amanhece uma promessa de esperança e renovação. Vestidos com mantos de celebração e não com armaduras, o povo se reúne. Seus rostos irradiam-nos de alegria. O ar vibra com música e orações sinceras, uma sinfonia de gratidão que sobe aos céus. Um panorama de paz e gratidão se revela, enchendo o vale com uma atmosfera de graça divina. No Vale de Baracá, a luz do sol brilha intensamente, enquanto Josafá lidera o povo em louvor jubiloso. Vozes se elevam em cânticos de louvor, ecoando por todo o vale. Agradecendo a Deus pelo livramento milagroso, o Vale de Baracá permanece como um símbolo atemporal,
um lugar onde fé e gratidão se entrelaçam. A notícia do triunfo de Judá se espalha pelas nações vizinhas como uma onda gigante, abalando os alicerces dos reinos. Josafá lidera uma procissão triunfante, com o sol reluzindo nas armaduras e bandeiras. À medida que se aproximam de Jerusalém, um mar de rostos, iluminados pela gratidão e admiração, marcham ao lado de seu rei, suas vozes formando um coro de louvor. Cada canto de Jerusalém reflete uma confiança renovada na proteção infalível de Deus. Inscreva-se no Bíblia Faith Express para mais histórias bíblicas impactantes, lições que fortalecem a fé e inspiração da Palavra de Deus. Ative o sino para não perder o próximo episódio. Que Deus te abençoe!